A Organização Mundial da Saúde diz que de cada 3 pessoas no mundo, uma é bem alimentada, a outra só tem uma refeição diária, não é mal alimentada, e uma outra pessoa passa fome. Isso hoje, atualmente. Ezequiel 38 e Mateus 24. Gog e Magog e a volta do Senhor Jesus. As profecias que falam da volta do Senhor Jesus. E o que estamos vivendo hoje, né? No mundo, o que tem a ver com as profecias bíblicas. Vamos ler em Mateus 24, Jesus disse para os apóstolos quando perguntaram quando vai suceder o fim dos séculos, o fim do mundo, e acontecer as profecias. No versículo 6, Jesus fala assim: certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. É o princípio das dores. Como a de uma mulher que está para dar à luz, uma mulher grávida, né? Começa a sentir as dores, mas a luz vai chegar, vai nascer. Aí Jesus diz no verso 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é, o Senhor Jesus disse, o princípio das dores. Glória a Deus. A Organização Mundial da Saúde diz que de cada 3 pessoas no mundo, uma é bem alimentada, a outra só tem uma refeição diária, não é mal alimentada, e uma outra pessoa passa fome. Isso hoje, atualmente. Eu vi ontem até no jornal, já uma organização, uma ONG se preparando, acho que é uma ONG, há um Natal sem fome, se preparando para, inclusive aqui no Brasil, né? Então tem pessoas que realmente passam fome. E Jesus já tinha predito isso, haverá fomes. Então estamos falando da atualidade. Depois ele fala, terremotos em vários lugares. Há outras versões aqui em Marcos, em Lucas, ele fala pandemias, pestes. Nós temos aqui, não muito tempo atrás, um prêmio Nobel, um biólogo molecular, que ele alerta que 2/3 da população vão morrer de flagelos. Mas aquela pandemia que teve, 2020, então pós essa fase, haverá ainda 2/3 do mundo vai morrer, não é por guerra, não é por fome, por esses flagelos. Então está se referindo atualmente. Lá em Zacarias, no livro de Zacarias, tem uma profecia que fala sobre isso. 2/3, só vai ficar 1/3 da população mundial viva, mas 2/3 vão ser exterminados. Isso para a grande tribulação. Mas veja como vai ser o andamento das coisas. Jesus fala mais que haveria terremotos. Veja, no século I, eu até anotei aqui para lhe falar, os sismólogos citam que houve no século I, primeiro, depois de Cristo, né? Do ano 1 até o ano 100, 15 terremotos apenas. No século, e aí foi aumentando, né? Eu vou logo para o século XIX, 2.119 terremotos. E no século XX, 5.750 terremotos. Ou seja, houve mais de 1.500 terremotos do que o ocorrido do século I até o século XIX. Nós estamos no século XXI. Então olha como é que foi aumentando. Mais quase 3 milhões de pessoas morreram nessas tragédias. Mas quando Jesus falou, não tinha ainda acontecido. Então vai aumentando. Até no Brasil já teve, não foi? O noticiário já está começando. Então veja que as coisas vão acontecendo e vão aumentando gradativamente o que Jesus falou. Mas o Senhor Jesus falou que era só o princípio das dores. Quando chegamos no versículo 15 em diante, aí do capítulo 24, já fala da grande tribulação. A igreja já não estará mais aqui. Então, Mateus 24 é separado em 2 partes, ok? Diga glória a Deus, quem entendeu até aqui? Agora, eu pedi para você abrir lá em Ezequiel 38. O que significa essa profecia? Essa profecia, gente, tem mais de 2.700 anos atrás. Eu vou repetir, mas já quero lembrar que no livro de Salmos, capítulo 90, no verso 4, diz a palavra do Senhor que 1000 anos para Deus foi como o dia de ontem. E o apóstolo Pedro também fala isso. Você que está anotando, 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. 1 Salmo 90, verso 4. E 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 8, diz a palavra do Senhor que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Estamos em 2024 no calendário gregoriano, não é isso? É como se tivesse passado só 2 dias para Deus. A morte do Senhor Jesus e a sua ressurreição. Quem está entendendo? Para Deus, 1000 anos é como se fosse um dia só. E um dia já passou 1000 anos também para Deus. No calendário judaico, nós estamos mais ou menos 5.700 anos, quase 5.800. Preste atenção nisso daqui, gente. É só somar 3.760 ao ano atual nosso. Aí você tem um calendário judaico. Só que quando foi destruído o primeiro templo,
até uma certa época, se chama os anos perdidos, tem anos perdidos aí no meio. E calcula-se que é em torno de 165 anos. Então a gente conjectura que poderíamos estar mais perto do ano 5.949, para ser mais preciso. Veja bem, o ano sabático entra no sétimo, a partir de 7.000 anos. É o ano do descanso. Então, pelo calendário judaico, nós estaríamos perto já no ano 6.000, para poder pular, indo caminhando para o ano 7.000. Lembra que eu falei o que a Bíblia diz? Para Deus um dia é como se fosse 1.000 anos. Então estamos mais próximos do fim do que imaginávamos, ou do que imaginamos. E tem mais. Eu não quero dizer a respeito de datas, porque o próprio Senhor, aqui onde eu pedi para você abrir, Mateus 24, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Que dia? O dia da volta do Senhor e o dia que acontecerá a grande tribulação que virá sobre o mundo. Amém? Mas Jesus não é Deus? É, só que ele estava aqui na figura humana. Alguns querem dizer que Jesus é só uma criação de Deus. Não, Jesus é Deus, só que ele estava na figura humana, porque Deus ele é onipresente, onisciente e onipotente. Jesus não sabe? Não sabia aqui. Quando ele morre e ressuscita, ele recebe a sua glória de volta, né? Ele tinha deixado a glória, então a sua onisciência naquele instante não estava ali com ele, né, para ele declarar isso. Nem o Filho, senão o Pai. Mas nós não estamos conjecturando datas de volta de Jesus, como muitos querem fazer e falar, não é isso. Mas estamos vendo que com as profecias, as coisas estão mais próximas de acontecer como nunca antes o estavam. Ezequiel 38. Que profecia é essa de Ezequiel 38? É uma profecia de guerra. E diz assim, ó, era há mais de 2.700 anos atrás. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Rois, de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele, e dize, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Rois, de Meseque e Tubal. Veja que já está falando de várias pessoas que representam países. Então, quando a pessoa vai ver da onde é Meseque, Tubal, esses são descendentes de Jafé. Noé teve 3 filhos, não foi? Cã, Sem e Jafé. Cã e Jafé, os descendentes dos judeus não são de Cã e Jafé. É só os Sem, por isso se chamam semitas. Já Jafé, muitos se tornaram os descendentes inimigos do povo de Israel, inimigos do povo de Deus. Eu e você vemos nos noticiários hoje, você bota lá, tem a guerra da Ucrânia, a guerra da Rússia com a Ucrânia. Rumores de guerra, Coreia do Norte com a Coreia do Sul. É a China querendo pegar outra lá, parte lá de Taiwan, que pertence a ela mesma, mas através de guerra. É aqui na Venezuela, aqui o outro presidente anterior a esse atual, a Venezuela querendo guerrear contra o Brasil. São notícias que às vezes a gente vai vendo e passa e a gente vai esquecendo. Mas é o que Jesus falou, guerras e rumores de guerras. E essa aqui dessa profecia, pastor? Essa profecia fala que Gog da terra de Magog é um príncipe, é um rei, é uma autoridade. Então veja, continuando no verso 4, Deus diz que far-te-ei que te volvas, porei anzóis no teu queixo e te levarei a ti todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com pavês e escudos, empunhando todos a espada. Qual era a visão do profeta naquele momento? As guerras, não existiam tanques, não existiam armas nucleares, armamento pesado, fuzis. Então ele tinha a visão da época. A profecia era a visão que ele estava tendo da época. Então ele tinha a visão de uma guerra com os cavalos, né? O exército era vestido de armamento completo, escudo, empunhando a espada, era espada, não era fuzil. E aí no versículo 5 ele diz, mas persas e etíopes, e Pute com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma do lado do norte e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Você e eu temos vistos aí nos noticiários guerra do Irã contra Israel, há cerca de um ano, já mais de um ano, cercaram lá através do grupo terrorista, o Hamas. E aí entrou agora outro grupo terrorista, Hezbollah. E onde é que se insere essa profecia? Gog é um rei, na época muitos estudiosos chamam com um rei tirano chamado rei Giges, mas ele representa um rei maligno que se levanta contra Israel, contra o povo de Deus, porque nos versos seguintes que nós vamos ler, Deus está falando que vai levantar esse povo para guerrear contra Israel e Deus vai derrotá-los para ele ser glorificado. Lembra no deserto, quando
Faraó persegue, Deus diz, né, eu vou ser glorificado em Faraó, e persegue o povo e Deus derrota com as 10 pragas do Egito, lembra? Daí Deus abre o mar vermelho, o povo é liberto. Haverá outras guerras, gente, não só os rumores de guerra, mas guerras contra o povo, exatamente o povo de Israel. Essa profecia que nós estamos lendo, ela está sendo preparada para se cumprir nos dias atuais. Gomer e Togarma, no versículo 6, Gomer é a atual Armênia, quando vê lá no mapa. Togarma, que nós lemos aqui, é a atual Turquia. O nome é que muda. Por exemplo, o versículo 5 fala de persas. O Irã, até 1935, era chamado de persa. Acho que aqui não tem ninguém dessa idade já, né? Que é mais de 89, 90 anos. Mas quem nasceu em 1935, até essa data, o Irã, que a gente vê aí nos noticiários, guerreando com Israel, não era chamado de Irã, era persa. E o que está na sua Bíblia escrita aí? Verso 5. Persas também faz parte. E etíopes e Put com eles. Put é a atual Líbia. E os etíopes, o Sudão. Então veja, o Irã era a antiga Persa, que hoje eles patrocinam esses grupos terroristas que nós estamos vendo aí, o Hamas em Gaza e o Hezbollah no Líbano. Deus está dizendo que vai pegar através do queixo, através do anzal, no queixo desses países para se levantar contra o seu povo. E veja o que está acontecendo hoje. Você vê, todo dia que a gente abre tem notícia lá, Israel com Irã, e está lá a guerra mandando, gente morrendo, o povo sofrendo. Essa profecia tem quanto tempo? Mais de 2.700 anos atrás. E já está começando a acontecer. Mas veja que ainda não é essa guerra de Gog e Magog. Tá? Por quê, pastor? Porque lá em Apocalipse, capítulo 20, também fala dessa profecia. Não exatamente essa, mas também cita lá Gog e Magog. Só que isso é depois do milênio, depois do arrebatamento da igreja. Apocalipse, um pouco antes, no capítulo 16, fala da batalha do Armagedon, que em hebraico é o Meguido. Armagedon é do grego. Então veja que essas batalhas ainda vão acontecer. A promessa, pastor, eu não entendo muito isso, por isso que nós estamos pregando, falando um pouco para aprendermos, mas eu não consigo entender. O importante é você estar com Cristo, porque a igreja é prometida a ser removida antes dessas coisas acontecerem. Só que o porquê que devemos aprender? Porque as coisas estão acontecendo muito mais rápidas agora do que antes. Por exemplo, essa batalha que haverá do Armagedon não é essa daqui, tá? Essa daqui Deus vai livrar o seu povo de Israel e depois ainda virão outras batalhas. Por que não é essa daqui? Porque aqui diz que o povo estará em paz. Veja no versículo 7 em diante. Prepara-te sim, dispõe-te tu e toda a multidão do teu povo que se reuniu a ti, e serve-lhe de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos, então é uma profecia para o fim dos anos. Virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, ou seja, o povo judeu, que sempre estavam desolados, e este povo foi tirado dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Diga a glória a Deus. Do capítulo 37, aqui de Ezequiel, até o 40, são profecias cronologicamente. Veja que o 37 fala do vale de ossos secos. É uma profecia, se refere, lembra do holocausto judeu? Então Deus livrou e fez o povo reviver, mesmo após o holocausto. Gente, muito próximo a nós aqui, 1948 foi onde o povo de Israel se congregou. Olha a profecia. Povo que se congregou dentre muitos povos, eles voltaram a se congregar, estavam desolados. Veio a profecia aqui do vale de ossos secos e agora o povo está congregado. Isso é pouco tempo, 1948. Foi o que aconteceu. Foi instituído o povo de Israel, o Estado de Israel. A bênção lá em Gênesis que Deus diz: abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Os países que são contra Israel têm tido mais problema e maldição. Deus tem algo com Israel e os países que são a favor são abençoados. Por isso a Bíblia diz: ore pela paz de Israel. Pastor, mas houve muita matança. Toda guerra tem. Ah, mas tem injustiça, matou crianças. De todos os lados tem. Mas as profecias vão acontecer. Não, eu vou orar para que... Vamos à igreja orar para que isso venha a ser impedido. Não vai. Por quê? Porque é uma profecia bíblica. Vai acontecer guerra. Jesus disse, vai acontecer. Muitos vão morrer. O que a igreja tem que entender é que a gente tem que aprender essas situações, essas profecias, e saber que ele promete livrar a igreja. Depois que livrou a igreja, arrebatou a igreja, haverá mais tragédias ainda, mais coisas ainda. E aí se levantará o anticristo, vai fazer um tempo de paz. Eu não cheguei nessa parte, por que Gog e Magog ainda não aconteceu? Mas já estamos vendo os cenários, os países se organizando, porque é um conglomerado de países. Nós temos lá os países, a Eurásia, né, que é eurasiano, que é a Rússia, junto com a China.
se levantando contra o Ocidente, o Oriente contra o Ocidente, países da África, todos vão se levantar uma hora contra Israel. Muitos estudiosos dizem que isso é relativo aqui, príncipe de Rus, à própria Rússia, né? Mas não sabemos. É só uma conjectura. Mas são países do norte de Israel. Verso 8 ainda, né? Este povo foi tirado dentre os povos e todos eles habitarão seguramente. Versículo 5 fala dos persas, etíopes e putis. Put, quer dizer, atual Irã, Sudão e Líbia. Os que patrocinam essas redes de terroristas lá do Hamas e Hezbollah, né? Eles não querem paz, eles não querem uma parte da terra, eles querem destruir Israel, tirar do mapa. E quem vai destruir o povo de Deus, o povo que Deus tem? Deus nessa profecia diz que vai chamar todas essas terras aqui para ir lá, vai pegar pelo anzol no queixo deles e vai levar para destruir. Mas Deus milagrosamente vai destruir todos eles e todos verão a glória de Deus. Diga a glória a Deus. Essa é a profecia, preste atenção. Depois no verso 6 fala de Gomer, Togarma, Armênia, Turquia. A gente vê nos noticiários que já tem o rei turco lá, o presidente lá, fazendo coalizão com a Rússia. Eles vendem armamento uns para os outros. Estão contra a OTAN, os países do norte, a coalizão que existe, né? Os países, Estados Unidos e outros países mais. Então veja, gente, as coisas estão acontecendo. Do lado do norte, Líbano, Síria, Iraque. A profecia da batalha do Armagedon, que não é essa daqui, é outra batalha onde o anticristo vai ser derrotado, aí a volta de Jesus na terra. Preste atenção nisso daqui, Jesus vai voltar nas nuvens, a segunda vinda na terra. Não é essa das nuvens, ok? Das nuvens o arrebatamento é secreto, é só para a igreja. Aqui o todo olho verá é na terra. Ele vai voltar e vai derrotar o anticristo, que vai estar perseguindo Israel. Não essa batalha aqui, porque essa batalha aqui de Gog e Magog, o povo está em paz. Quando é que vai acontecer esse tempo de paz? Quando o anticristo ordenar, né, uma nova moeda, acabar com a fome em todo mundo. Então todos vão achar que ele é o cara, como se diz, né? E isso está para acontecer, está. Homens poderosos, ricos, políticos. Vai ter o aval de um falso profeta dizendo: esse daí, vocês podem confiar. Veja, gente, o cenário no mundo está tudo se preparando para isso acontecer. Essa batalha final, batalha do Armagedon, lá no verso 12, diz que o rio Eufrates vai se secar completamente. Para quê? Para que venham os povos do norte caminhando o exército pelo rio, para atacar Israel, na divisa. Hoje já está acontecendo. Lá no Iraque, porque ele deságua no Iraque, o rio Eufrates. Já estão estudiosos lá do plano hidrográfico, já estão dizendo que até 2040 o rio vai secar, porque já está se secando, não secou completamente. Essa profecia, então, está prestes a se cumprir. Veja que nós estamos em que ano? 2024. Até 2040, isso daqui a igreja já foi arrebatada. Eu não estou querendo acertar datas, não é isso. Mas estou dizendo que pelos noticiários atuais, pelas coisas que nós estamos vivendo e o que estão falando, que até sem saberem das profecias, os estudiosos, o mundo todo, né? Está tudo virado para que essas profecias se cumpram exatamente nessas épocas, gente. Ainda nesse século, ainda nas próximas décadas. Entendeu? Existe lá um plano, uma agenda política lá da ONU, da agenda chamada Agenda 2030, que eles querem acabar com a fome até 2030. 2030 daqui a 6 anos. Só que tem outras coisas mais e por trás disso. Favorecer a liberação do aborto e outras coisas mais, dizendo que é direito à reprodução. Querendo colocar a ideologia de gênero. Não, as crianças podem decidir. Menino pode, se quiser ser menina, pode ser menina. Menina, se quiser ser menino, pode ser menino. Querendo defender direito à sexualidade. Existe essa agenda que está sendo preparada. E não é muito longe, daqui a 6 anos. 2040, daqui a 16, né? Estou completamente seco se continuar essa caminhada. Mas pode secar também colocando areia, né? Sacos de areia, e para querer atacar um país ou outro. Então veja como está próximo e está perto esses acontecimentos. Por que é importante aprender e procurar entender? Pastor, mas eu trabalho, tenho problema na minha vida de saúde, isso, eu não sei nem se vou estar vivo amanhã. É verdade, gente. Mas o que devemos aprender é que devemos estar em comunhão, separar o nosso tempo para Deus, para as coisas espirituais, porque no mundo todo as coisas estão apontando para o fim. E ou a pessoa vai estar com Deus ou vai estar sem Deus. O papel da igreja hoje é o quê? Pregar o evangelho, continuar pregando, ensinando, apacentando. Para quê? Para que mais almas venham entrar para o reino de Deus. Não é isso? É o que Jesus falou. Venha a nós o teu reino. Então veja que após o arrebatamento da igreja, cronologicamente para entendermos, virá um tempo de paz ou de falsa paz. É justamente aí onde entra Gog e Magog. Muitos
até pós ou pré-tribulacionista, entende dessa forma, outros não entendem, mas o que faz sentido é isso. Porque o texto diz que o povo vai estar seguro, eles vão ser atacados quando estiverem em paz, em segurança. E quando isso vai acontecer no mundo? Através desses tratados. A Bíblia diz lá em Daniel, as 70 semanas de Daniel, diz em Apocalipse o tempo da grande tribulação. E Jesus, acabamos de ler aqui Mateus 24, Jesus disse que haverá uma grande tribulação no mundo depois desse princípio das dores, guerra, rumores de guerra, terremoto, que até os escolhidos seriam enganados se não tivesse sido abreviado esse dia, lá em Mateus 24. E quando acontecer o arrebatamento da igreja, haverá uma falsa paz. Esses 7 anos serão divididos em 3 anos e meio de paz, e depois o anticristo vai se voltar contra Israel, querendo ser adorado lá no templo judaico, a profanação do templo. Por isso as profecias, mas já aconteceu, já foi profanado o templo lá por um rei, aponta para o fim dos tempos, ou seja, lá o apóstolo Paulo em Tessalonicenses diz que ele vai fazer isso, vai profanar o templo. E Apocalipse, aí vai começar a perseguir Israel, aí é onde vem essa batalha aqui, a batalha de Armagedon. E Apocalipse 20, pastor, só para você anotar, entender e ficar aqui registrado, quando fala de Gog e Magog, é depois do milênio, depois da derrota do anticristo, haverá 1000 anos de paz. Pastor, eu quero que o mundo esteja em paz. Haverá, gente, presta atenção, haverá um governo mundial, mas não do anticristo, de Jesus Cristo, a Bíblia profetiza. E haverá 1000 anos de paz. E quem vai estar reinando, governando aqui no mundo com Cristo? É a igreja. Porque nessa época de grande tribulação, a igreja não vai estar mais aqui. Aqueles que vão se converter nessa época, vão nascer nessa época, vão ser salvos. Mas eles vão ser salvos pela grande tribulação que virá no mundo. Não tem mais nada a ver com a igreja. E aonde está escrito isso? Nós já lemos aqui, né, no estudo, está aqui no canal da igreja também, Apocalipse. Guarde aí, anote aí, Apocalipse 3, verso 10. Jesus disse assim, olha, para a igreja: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Se tivesse diferente, esteja no grego ou no hebraico, a referência é da hora, não é na hora. Se fosse na hora, seria igual aquele texto de Daniel, né, que os servos, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram livres na hora, lá na fornalha, dentro da fornalha. Não, da hora ou da fornalha, não vai nem passar pela fornalha, entendeu? Então, em Apocalipse 3:10, diz: eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Esse é só um dos versos pelo qual nós cremos que a igreja não vai passar pela grande tribulação aqui na terra. Então diga com o pastor, diga Maranata, diga hora vem Senhor Jesus. Maranata significa isso, hora vem Senhor Jesus. Ele não nos destinou para a ira, está em Tessalonicenses, mas para a salvação. Gog e Magog, os demais países aqui representados que nós lemos, nós vemos que existe esse conglomerado, essa coalizão dos países, e tudo está se levantando para o fim. Olha o versículo 11 de 38. Versículo 11 de Ezequiel 38. E dirás: subirei contra a terra das aldeias sem muros, virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muros e não têm ferrolhos nem portas. Viu? Então vai vir essa guerra quando Israel estiver em paz. Hoje não está em paz, está em guerra, né? Mas veja que os países que estão começando a se levantar com guerra já disseram: olha, não ataca, já viu a Rússia falar, não ataca Irã não, que nós estamos com ele. Então antes, por que agora eu vi que essa retaliação de Israel não ia atacar as armas nucleares que tem lá no Irã? Porque senão já vira essa guerra aqui. E aí a Rússia entra na guerra e começa a entrar todo mundo, partindo já para uma terceira guerra mundial. Eles estão dizendo que vão atacar só partes militares, entendeu? Para retalhar o que fizeram lá contra o país deles. Então ainda não é o fim, é quando o anticristo vier e trazer paz para todos, fizer o tratado de paz. Vários já tentaram e não conseguiram, mas esse vai conseguir. E aí quando tiver em paz, ele vai se levantar de novo e Deus vai livrar a Israel. Olha o versículo 14 agora. Gog invadirá Israel. Portanto, ó filho do homem, profetiza e diz a Gog: assim diz o Senhor Deus, acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não saberás tu? Virás, pois, do teu lugar dos lados do norte. Quem é que está do lado do norte, gente, de Israel? É todos esses países aqui nós falamos. No extremo norte, a Rússia, a própria Ucrânia, né? Cazaquistão. No norte, Turquia, Líbia, a Pérsia, atual Irã, a própria China, Iraque, que é a antiga Babilônia, é o atual Iraque, né?
E mais, verso 16: e subirás contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Assim, então Gog é um rei, é um líder. Magog é local, tá? Então Deus vai vindicar a sua santidade. Aí diz no 17: assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos, que te faria vir contra eles? Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande. Veja, Deus mesmo que vai dar a vitória, que vai se levantar contra esses países. Amém, gente? 21. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Contenderei com ele por meio da peste e do sangue. Chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações. E saberão que eu sou o Senhor. Diga aleluias, diga glória a Deus. Então veja, gente, essa profecia está mais perto do que antes para ser cumprida. Porque depois dela vem ainda a batalha do Armagedon, depois vem ainda a guerra de Gog e Magog, se refere a Apocalipse, mas não essa só, metaforicamente, né, a palavra, que haverá uma outra guerra, ou seja, Satanás vai ser solto depois dos 1000 anos, porque Jesus vai amarrá-lo, e aí ele vai tentar de novo reunir para querer tentar vencer, mas vai perder de novo. Cronologicamente é o que está na Bíblia. Veja, a seca do rio Eufrates até 2040, os estudiosos dizem. Esse calendário, essa agenda da ONU, 2030. As guerras que estão no mundo e essa guerra em especial que aponta para Gog e Magog, mesmo não sendo agora, mas veja que todos os personagens que nós lemos aqui nessa profecia estão aí nessa guerra, inseridos. E se conglomerando, se ajuntando já para fazer alianças. Por quê? Porque Israel é uma terra rica, próspera, abençoada por Deus. Então eles querem roubar lá, querem tomar Israel. Ou seja, Deus escolheu e essas profecias bíblicas vão acontecer. Vai acontecer. E qual é a profecia para a igreja? A gente aprender tudo isso e saber que Deus vai livrar. Até o judeu que se converteu a Jesus, aceitou a Jesus, agora ele faz parte da igreja. Então existe essa classe, a igreja, e existe Israel, o judeu. Entendeu? Deus tem promessas separadas para cada um. Nós estamos inseridos aonde? Em que grupo? Da igreja. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então você se batizou nas águas, está congregando, está vendo? Por que é importante a gente ver os noticiários e juntamente com essas profecias bíblicas, para saber que a volta do Senhor está mais perto do que nunca. E por isso muitos estão com doutrinas estranhas, estão se desviando. Não preciso mais ir à igreja, não preciso mais fazer isso, aquilo, outro. Se apostatando da fé também é um dos sinais dos últimos tempos. Então a gente tem que guardar o coração, a nossa fé, se preocupar, tem que trabalhar, pastor, tem que cuidar da saúde, da família, mas separar o seu tempo para Deus, para vir à igreja, para aprender mais, para orar, para buscar, porque os tempos estão se aproximando do tempo do fim. E eu termino com Apocalipse 3:10 de novo. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os habitantes da terra, os que habitam sobre a terra. Quem entendeu, diga glória a Deus. Pastor, não entendi muita coisa, mas entendeu que tudo está se cumprindo e haverá mais guerras, haverá mais pestes, pandemias, é o que Jesus falou. E já não mais como só o princípio das dores, mas se aproximando ao dia do nascimento. Ou seja, a volta do Senhor está breve. Mais do que nunca, a gente precisa estar nos renovando. Receba essa palavra de Deus em nome de Jesus. Amém, gente? Mas a todos que nos assistem aqui no canal da IECO, passando aqui para pedir que você se inscreva no nosso canal. Quase 90% visualizam aqui o nosso canal e ainda não se inscreveu. Se inscreva aqui no canal da IECO, um canal de bênçãos da Igreja Evangélica Casa de Oração. Deus abençoe a todos.